Esse envolvimento muito direto com a questão política e em causas especificamente política partidária, isso atrapalha? No caso da privatização, eu diria Fala que... até, desculpa, de uma forma geral, assim, eu digo nas pautas. No caso da privatização, é um pouco de corporativismo. Não é? Quer dizer, você está tentando levar esse debate para a população na esperança de você conseguir convencer a população a não ficar de acordo com a privatização. Mas, antes de tudo, está a defesa do emprego deles. E eu digo isso, olhando um pouco para trás, como é que o governo Fernando Henrique conseguiu privatizar tanta coisa? E com sindicatos fortes, a Vale, por exemplo. Né? Como é que foi feito isso? Ele, digamos assim, talvez a palavra seja um pouco forte, mas ele subornou os trabalhadores. Ele deu participação acionária nessa nova empresa que ia surgir. Quer dizer, isso mostra até onde vai esse interesse a favor ou contra a representação. Isso para ficar na representação. Agora, quanto à questão política em geral, eu não tenho nenhum problema com o sindicato de trabalhadores atuar politicamente. Eu acho que seria pedir muito para os trabalhadores brasileiros abrir mão das instituições que os representam de participar na política, porque os problemas que a gente tem nesse Brasil são tão básicos, que eles não vão ser resolvidos na mesa de negociação. Nós precisamos de outras áreas de atuação. E é assim, na história, na Europa, o movimento sindical sempre teve participação política. Ele sempre foi um braço sindical do Partido Social-Democrata. Quer dizer, não há nada de errado. E veja, os empresários, eles têm os sindicatos deles que participam politicamente também. Não há nada de errado aí, né? O errado talvez seja a falta de transparência, a falta de mais abertura, de comunicar quais são os verdadeiros objetivos daquela atuação. Mas, em princípio, isso é legítimo. Nesse caso, até eu não fiz a pergunta no sentido de se era certo ou se era errado, mas assim, de que forma isso afasta ou não essas pessoas que cada vez vai diminuindo pode até mais afastar. o número de sindicalizados. Se isso não for bem explicado, bem transparente, pode afastar. Professor, assim, você citou o exemplo das privatizações que aconteceram no governo FHC. Nós, por exemplo, da Força Sindical, nós fizemos o debate junto com os trabalhadores de Volta Redonda, que foi também privatizada. Sim. Não é? Então, mas eu queria assim colocar que essa questão da CSN, da Vale, eram empresas que assim que não eram serviços públicos, entendeu o que eu quero dizer? O metrô é serviço público, ele envolve outras pessoas que não são diretamente da produção. Então, esse debate que o metrô faz, os metroviários fazem, o pessoal da Sabesp, isso vai impactar toda a camada da população. Então, talvez essa atitude política, que nós podemos questionar ou não, eu não questiono, eu acho que é importante, como o próprio professor disse, eu acho que é positivo os metroviários chamarem a atenção. Vai prejudicar o serviço. Então, vamos lá. Para terminar. Você vai observar que em outros países teve locais que foi privatizado e voltou a ser estatal. Então, fazer esse debate o mais amplo possível, eu creio que seja fundamental na sociedade. As privatizações atingiram os serviços públicos, telefonia, eletricidade, e deu certo.